Segundo Samuel, capítulo 17. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me laçar esta noite mesmo a perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: consultai ainda a Husai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Husai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou, ou tens outra orientação a nos dar? Husai replicou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E Husai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido. Assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente, que tem um coração semelhante ao de um leão, perderá a coragem, porque todo o Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda a segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado e cairemos sobre ele como forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade,
todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Husai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a estratégia de Aitofel, com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Husai revelou aos sacerdotes Zadoque e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida. E rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Jonatas e Ahimaás estavam aguardando em Rogeu, a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, desta vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim, que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço. E a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher prontamente lhes respondeu. Passaram pelo curral das ovelhas e se foram, apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que acompanhava puseram-se, então, imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã, não havia ninguém que já não estivesse em segurança
do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou o seu jumento, montou-o e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já havia alcançado a cidade de Manaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amassa, comandante do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail Bet-Nasha. Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelenses acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Shovi ben Nash, sob filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Mair ben Amiel, Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o Gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim. Trouxeram à presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas, esfomeadas em sua jornada pelo deserto.